Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E diga graças a Deus, amém? Então, meus irmãos, vamos para o primeiro parágrafo aqui. O tema de hoje: tenha bons olhos, amém? Você quer ver sua fé acender? Os seus olhos têm que estar bons. Se estiver bom, sua fé vai estar acesa em nome de Jesus, amém? Vamos começar aqui no primeiro parágrafo. Diz: no estudo de hoje veremos a importância dos bons olhos para nos manter na fé, pois, como bem disse o nosso Senhor Jesus, a candeia do corpo são que, irmãos? São os olhos. Diga amém, igreja. Mateus 6, 22. Vamos ler de novo? Vamos lá para ficar bem gravado. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Pode observar, toda pessoa acesa na fé, ela tem uma luz dentro dela, tem um brilho. A pessoa olha para ela, percebe uma alegria no coração dela. A gente percebe ali, meu irmão, aquela certeza. Por exemplo, sempre que eu estou num evento missionário, a gente percebe uma luz diferente, uma alegria. Por quê? Porque ele está ali na fé. A fé, meus irmãos, nos faz estar aceso. A fé nos faz estar aceso. Essa coisa de, não, toda a fé é aquela coisa apagada, desanimada. Isso aí não é fé não, pessoal. A fé é uma luz, diga bem. Mas às vezes o que está impedindo de transparecer ou de brilhar essa luz é justamente, meus irmãos, a falta dos bons olhos, tá bem? Vamos para o segundo parágrafo, vamos lá. A verdade é que sem os bons olhos fica difícil se manter o quê? Na fé. Sem bons olhos não tem como se manter na fé. Continuando. Pois na mesma passagem vemos que os bons olhos nos levam para o que, irmãos? Para as trevas, amém? Em Mateus 6, 23, a gente leu 22, vamos ler agora o versículo 23, que diz: se porém os teus olhos forem o que? Forem maus, o teu corpo será o que? Tenebroso. E se portanto a luz que te há, tem gente que já teve luz, tem gente que já teve uma fé muito acesa, uma fé bem acesa, mas ele diz: se portanto a luz que te há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Veja uma pessoa que um dia foi muito iluminada. Você já conheceu alguém na igreja que foi muito iluminado, você olhar para ver aquele brilho, e você encontra ela hoje, talvez no meio da rua, que não tá, você não está mais na presença de Deus. Você olha para ela e não consegue ver mais aquele brilho. Por quê, pastor? Foi a fé que apagou. A fé apagou. Entende agora? Então, se portanto a luz que a gente são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, cuide dos olhos. Cuide dos seus olhos, irmão, porque a maneira que a gente enxerga a vida, a maneira que a gente pode estar lidando com o nosso olhar, pode nos levar a acender a fé, ou pode nos levar a apagar na fé. E o que nós queremos é a nossa fé o quê? Acesa, né? Vamos para o terceiro parágrafo, vamos lá. Logo fica impossível manter a chama da fé acesa se não cuidarmos de que, irmãos? Dos nossos olhos. E um bom exemplo é o capitão citado em 2 Reis 7, 1 ao 2, amém? Esse capitão é exemplo para nós, pessoal, porque ele vai, pelas palavras dele, mostra que ele conhecia a palavra. Lembra que semana passada nós pregamos que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Mas os maus olhos dele, mesmo ele conhecendo a palavra, ele não tinha fé. Vamos ler lá, 2 Reis 7. Veja que mesmo ele conhecendo a palavra, porque pelas palavras dele, mostra que ele conhecia a palavra. Ele conhecia a mensagem, né, do Evangelho. Ou melhor, do Evangelho não, porque naquela época não tinha Evangelho, mas pelo menos das Escrituras do Antigo Testamento, do Deus de Israel. Capítulo 7, versículo 1. Então disse-lhes ele: ouvi a palavra de quem? Do Senhor. E assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então o profeta veio e disse: olha, amanhã Deus vai abençoar. Amanhã vai ter abundância aqui. Amanhã Deus vai mandar uma providência. Amanhã Deus vai mandar recursos. Amanhã vocês vão ver aqui, ó, abundância, porque Samaria estava cercada, a crise estava feita, financeiramente falando, o povo estava em fome, estava em miséria mesmo. Samaria cercou pelo inimigo, ninguém entrava, ninguém saía. Uma cidade onde nada entra, nada sai, mas vai chegar uma hora que o que tiver dentro vai acabar.
Aqui toda hora eu vejo aqui, eu sempre compro aquele espagião aqui do lado, né? E eu vejo várias vezes os caminhões chegando com mantimento, né? Eles chegam, descarregam, abastecem aquele mercado e assim vai. Amém? Esse caminhão vem de onde? Vem de fora, vem das fábricas. Amém? Imagina a cidade fechada, toda fechada, ninguém entra, ninguém sai. A fome vai chegar. Foi o que aconteceu em Samaria. Samaria ficou toda cercada pelos inimigos, fechou-se tudo, ninguém saía, ninguém entrava. Negócio sério, inimigo forte cercou ali. Então a fome bateu, irmãos. Era uma época de muita fome, miséria mesmo, porque a comida que tinha acabou. E quando a comida acabou, bateu o desespero de todo mundo. A Bíblia diz que o povo estava comendo cabeça de jumento, esterco de pombo. A Bíblia diz que teve 2 mulheres que comeram o próprio filho, canibalismo. Desespero, tamanha fome. Para você ver a situação. E aí vem o profeta e diz: mas amanhã o Senhor vai mudar essa situação. O profeta vem: olha, assim diz o Senhor, amanhã este tempo haverá uma medida de farinha e haverá por um ciclo, né? E 2 medidas de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Ou seja, comida boa amanhã vai ter aqui. Amém? Isso aqui tem revelação para nós. Às vezes, irmão, hoje está difícil, mas nós temos que crer que amanhã vai ter coisa boa para a gente. Amanhã vai chegar coisa boa, amanhã vai chegar abundância. Não ser uma pessoa negativa, não ser uma pessoa com maus olhos. Uma pessoa com maus olhos, ela não vê assim, e foi o que aconteceu. Olha o que falou alguém com maus olhos, versículo 2: porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas aonde? No céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que verás os teus olhos físicos, né? Porém daí não comerás. Porque os olhos espirituais dele, os olhos espirituais, estavam tenebrosos, estavam em trevas, estavam negativos. Ele estava tomado por maus olhos. Amém? Agora veja, ele era alguém que não tinha conhecimento das Escrituras? Ele era alguém que não tinha conhecimento de Deus? Pelo que o texto diz? Não. O capitão era alguém que conhecia a palavra, pois ele diz: nem se Deus abrisse a janela. Onde é que está escrito? Tem profecia que Deus abre a janela do céu, sim ou não? Tem ou não tem? Vamos ler Malaquias 3:10. Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Pega a Bíblia aí, meus irmãos. Vamos lá, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, Malaquias 3, verso 10. Amém? O que ele chegou no talonagem? Amém? Diz assim: trazei todos os dias o quê? A casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa, não é isso? E depois fazer uma prova de mim. Diz quem? Diz o Senhor dos exércitos. Amém? Não é o pastor, não, é Deus. Se eu não vos abrir janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-se. Então, quando o profeta diz amanhã vai ter abundância, ele lembrou dessa palavra, ele lembrou da profecia. Amém? Que Deus pode abrir janela dos céus e que Deus pode mandar abundância nos irmãos aonde não tem. Diga amém, meus irmãos. Quem está entendendo, pessoal? Então ele lembrou da promessa, mas ele duvidou, porque os olhos dele estavam na situação. Os olhos dele estavam, irmãos, tomados pelos maus olhos. O que é um maus olhos? Um olhar negativo, um olhar pessimista, um olhar de que, não, Deus pode fazer, mas ele não vai fazer não, ou na minha vida, ou aqui ele não vai fazer não. Nem se Deus abrisse janelas dos céus, ele disse, isso não iria acontecer. Então esse homem até conhecia a palavra, mas a fé estava apagada. E estava apagada por quê, pastor? Por causa de quê? Dos maus olhos. Então o profeta disse: então você vai ver Deus fazer a bênção se cumprir. Você vai ver Deus cumprir a promessa, mas na sua vida você não vai participar. Dessa bênção você não vai participar. Porque teve o quê? Ele teve o quê? Maus olhos. Quem está entendendo aqui, meus irmãos? Voltando aqui para o estudo, vamos lá. Quarto parágrafo, gente. Veja que ele cita, a palavra dizendo que nem se Deus abrisse a janela dos céus se sucederia isso.
o que nos mostra que ele conhecia a palavra, mas os maus olhos sufocavam, o que, irmãos? A palavra de quê? Da fé. E inclusive o próprio Jesus diz para termos cuidado com aquilo que sufoca o que, irmãos? A palavra, porque ele recebe a palavra de fé, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer maravilha, ele recebe a palavra de fé, mas ele recebe sem com maus olhos. Então a palavra, como você recebe com maus olhos, ela é sufocada, ela não consegue produzir a fé, porque lembra que a Bíblia diz o quê? A fé vem pelo quê? Mas ele ouviu a palavra? Ouviu, o profeta disse, amanhã vai ter abundância aqui. Ele ouve a palavra, mas a palavra ela é sufocada, e Jesus fala sobre isso em Marcos 4, versículo 7, sobre aquilo que sufoca a palavra de Deus. Abra a Bíblia aí, por favor. Vamos lá. Evangelho de Marcos 4, 7. Temos que observar, irmão, aquilo que está sufocando a palavra dentro de nós. Está aqui, ó. Marcos capítulo 4, versículo 7, que não deixa produzir a fé. E ele diz assim, ó, Marcos 4, 7 diz: e outra caiu entre os espinhos, está se referindo à semente, que é a palavra de Deus, né? Caiu entre os espinhos e cresceram, ou melhor, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não que, irmãos? E não que, gente? E não deu fruto. Entendeu agora? Não adianta se a pessoa ouvir com maus olhos, ou de mau grado, né? Às vezes maus olhos ou mau grado. Ouvir de mau grado, ouvir de maus olhos, não adianta. Um dia uma senhora até falou assim, pastor, eu queria que o senhor fosse lá e tal. Eu expliquei, deixa a pessoa abrir um pouquinho mais o coração, que se não abrir o coração, pode ouvir como for, irmãos, a palavra não vai dar fruto. A pessoa tem que estar quebrantada para ouvir a palavra, para poder gerar o fruto da fé. Para a fé acender, tem gente que você pode pregar o dia inteiro para ela vai ficar assim, tá certo, ah, que bom. Não acredito. A palavra está sufocada, irmãos. A palavra está sufocada, por quê? Por causa dos maus olhos. Temos que ver o que está sufocando. Inclusive o salmista disse no Salmo 119, você pode acrescentar o seu estudo aí, amém? É algo a mais, né, pessoal? A gente leu Malaquias a mais e também vamos ler o Salmo 119, versículo 37. Aqui, ó. Salmo 119, versículo 37, ele diz assim, ó. Isso aqui é uma oração, né? No versículo 37 do Salmo 119 diz assim: olha o que ele diz: desvia os meus olhos de que, irmãos? De contemplar o que? A vaidade, é isso? Na versão NVI diz assim: desvia os meus olhos de coisas inúteis. Deixa eu pegar para você ver essa passagem aqui, ó. É na versão NVI que ele fala assim, faz uma oração, né? É uma oração do salmista, amém? Que ele faz dessa maneira. Deixa eu pegar aqui o salmo, na versão NVI, para você entender melhor essa oração que nós temos que fazer, irmãos, para Deus desviar de nós, desviar os nossos olhos daquilo que pode sufocar a palavra. Vou ler aqui, ó. Na versão NVI diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Às vezes está olhando para coisas que não produz fé. Às vezes está com os olhos, porque às vezes nossos olhos estão mal, os olhos, porque os olhos estão mal, está negativo. A gente tem que vigiar com isso, irmãos. Qualquer coisa bate aquele medo, aquele desespero. Qualquer coisa acontece, a gente fica aquele agora minha vida acabou, agora já era. Peraí, irmão, nós temos um Deus conosco. Mas sabe o que está acontecendo? O que diz o salmista, né? Ele disse: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Vaidades aqui é coisas inúteis. Às vezes está passando mais tempo, irmão, ligado em coisas que não produzem fé, em coisas negativas, do que coisas que produzem a fé. Ele estava focado mais no problema do que na palavra. Aquele capitão estava mais focado na situação do momento do que na palavra de quem? Do que na palavra de Deus. E mesmo a palavra sendo boa, olha, amanhã vai ter abundância aqui, olha, amanhã Deus vai abençoar, olha, amanhã. Mas ele não estava com essa fé. A fé não entrava dentro dele. Primeiro, ele estava deixando os maus olhos dominar ele.
E aí os maus olhos sufocavam a palavra, como o espinho sufoca a semente, assim meus irmãos são os maus olhos. Ele vai sufocando a palavra que é recebida. Amém? Agora ainda aqui para o quinto parágrafo, vamos lá. Vem a lição para nós, né? Então fique atento àquilo que pode, o que, irmãos? Sufocar, amém? A sua, o que, irmãos? A sua fé. Fique atento àquilo que pode estar sufocando a sua fé. Eu estou falando hoje dos maus olhos, da negatividade, irmãos. Mas pode ser outra coisa também. Pode ser um pecado, pode ser um engano. Aquilo que pode estar sufocando a fé. Não adianta ouvir a palavra se você sufoca a palavra, se você sufoca a sua fé com alguma coisa negativa. Amém? Vamos continuar. Então fique atento àquilo que pode sufocar a sua fé, pois uma fé sufocada não dará o que, irmãos? Não dará o que? Frutos. Ele diz que a semente caiu em boa terra, né? Ou melhor, a semente caiu na terra, mas foi sufocada pelos espinhos, e os espinhos sufocaram e elas não produziram fruto, né? Mas Marcos, bota de novo Marcos 4, 7 para mim, aí no telão novamente, amém? Então o que sufoca, né? Vamos ler aqui de novo, está aqui, ó, Marcos 4, 7, a gente já leu essa parte, mas eu quero voltar nesse versículo de novo, ó lá. E a outra semente, que fala da semente da palavra, né? Caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. É assim, se a fé crescer, meus irmãos, vai produzir fruto. Se a fé não crescer, for sufocada pelo maus olhos, ou pela negatividade, ou por qualquer outra coisa que possa atrapalhar, como o pecado, amém, irmão? Algo errado, o entendimento errado, o conceito errado, vai atrapalhar a sua fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora ainda no quinto parágrafo, meus irmãos, ainda aqui, ó. Então, além de sufocar, não dará fruto, além de nos impedir, voltando aqui no quinto parágrafo, gente, aqui, ó, além de nos impedir de participar das bênçãos de quem? De Deus. Então, entenda. Vamos ler o quinto parágrafo completo de novo, para ficar bem explicadinho. Ó. Vamos lá. Fique atento àquilo que pode sufocar a sua fé, pois uma fé sufocada não dará o quê? Fruto. Além de nos impedir de participar das bênçãos de quem? Agora vamos voltar para a passagem de 2 Reis 7, aonde o capitão não duvidou. Ele não sufocou a palavra, ele não sufocou com os maus olhos dele, e da manhã, nem se Deus abrir a janela dos céus, ele não sufocou. Então olha o resultado, volta lá, versículo 18 ao 20, que a parte dele, pelo fato de ele ter sufocado a palavra, ele não participa das bênçãos de Deus. Ficam de fora das bênçãos de Deus, irmãos, todos que sufocam a palavra, amém? Com os seus maus olhos ou com qualquer outra coisa, não sufoque a palavra. Talvez essa seja até a mensagem de hoje, meus irmãos. Se você quer que a sua fé produza, cresça, não sufoque a palavra, tenha bons olhos. Versículo 18, vamos lá, 2 Reis 7, verso 18. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão que respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poderia isso fazer? E conforme essa palavra, e o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não, que irmãos, não comerás. Amém, meus irmãos? Isso você vai ver com os seus olhos. Já que você só vê com o que vê, você vai ver com os seus olhos, mas não vai participar. Versículo 20. E assim sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e ele, o que, irmãos? E ele morreu. Quer dizer, quando a bênção chegou, ele pensou: agora eu vou participar. Mas não, a palavra de Deus cumpriu, mas para ele, de bênção para ele não ia cumprir, não. Amém, meus irmãos? Ele não participa daquele banquete, ele não participa daquela abundância que Deus mandou. E tem gente hoje, irmão, que não está participando das bênçãos que Deus tem para ele por causa dos maus olhos. Ele está olhando para aquelas passagens: aqui não tem jeito não, isso aqui está complicado. Eu lembro de um pastor, meus irmãos, que ele deu um testemunho dele, da primeira igreja que ele assumiu. Ele disse: olha, a igreja era até grande, sabe? Mas não tinha ninguém na igreja, era qualquer gente. Olha, quando dava era 2, 3, nunca crescia aquela igreja. Sabe o que ele fez? Ele disse: pela fé, ele começou a pregar com as cadeiras até vazias.
Ele pregava, ele disse: eu vou pregar aqui. Ele botava até uns bonecos assim nas cadeiras e começava a pregar. Um dia eu vou pregar com essa igreja cheia. Um dia eu vou pregar com essa igreja cheia. Isso era o quê? Bons olhos, era a fé deles. Ele vai que vai dar certo. E ele começava a pregar ali. Ele foi mandando o povo. Amém? Horários que não tinha reunião, ele começou a abrir. E horários que não via ninguém, tudo mais, começou a abrir. Ele começou a fazer com as cadeiras, irmãos. Com as cadeiras. Dizia: bom dia. Amém? Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Imagina você pregar só com as cadeiras, os bonequinhos que ele botava ali. Daqui a pouco ele foi mandando uma, foi mandando duas, três, quatro. Daqui a pouco ele estava cheio para a glória do Senhor Jesus. Mas às vezes, se o pregador está num trabalho e não tem bons olhos, ele isso aqui é difícil, aqui tá... Tem que ter bons olhos. Amém? Outro testemunho bonito é de uma senhora que ela tinha a fé de converter o marido, que era pinguço. O marido bebia de cair, irmãos. Ela dizia que o marido bebia de cair. E o pessoal conhecia, alguns conheciam o marido dela, né? Ela vinha para a igreja, trazia uma Bíblia, deram uma para ele. Amém? A dele, ela estava do lado assim da cadeira. Ele dizia: meu marido ainda vai sentar aqui em nome de Jesus. Amém? E enquanto a igreja encheu, a pessoa perguntava: tem alguém aí? Esse é o lugar do meu marido. Está chegando. Está chegando. E o pessoal começou a observar, né? Cadê o marido que não chega? Cadê o marido que não chega? Criou um problema mesmo isso aí, viu, meus irmãos? Amém? Cadê o marido que não chegava? Vai chegar. Aí um dia levaram para o pastor: só que a gente quer sentar aí. Eu disse que mas ela chega, só que ele nunca chega, então você ele nunca chega. Se é pastor, pela minha fé, ele vai chegar. E o dia chegou. Diga graças a Deus, irmãos. Amém? Um dia ele chegou, sentou lá, e para a glória do Senhor Jesus, ela disse: está aqui, ó, aquele que pela fé dizia: aqui ele ainda vai sentar em nome de Jesus. Eram os bons olhos dela, irmãos. Amém? Tirou sua confusão, amém? Que aqui estava lotado o dia, amém? E cadê ela? Queria dar um lugar. Vai dar um lugar, irmão. Ele vai estar aí em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas essa era a fé dela. Essa era a fé dela. Um dia ela vai estar aqui. E um dia ele sentou para a glória de Jesus. Amém? Mas os maus olhos não fazem a pessoa ver assim, não. Os maus olhos fazem a pessoa achar: esse meu marido não tem jeito, não. Esse meu filho não tem jeito, não. Ou você tem um negócio lá, esse negócio vai falir. Está amarrada essa palavra. Diga: vai prosperar. Em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Agora você vê, ele não participa da bênção de Deus. Mas sabe qual é o pior? É não participar da vida de Jesus. Tem gente que nem vai participar da bênção de Deus aqui por causa dos maus olhos, e nem vai participar da promessa de Deus de buscar a igreja. Por quê? Porque manteve-se, não se libertou dos maus olhos. Não se libertou. Amém? Vamos para o sexto parágrafo. Vamos lá, pessoal. Sexto parágrafo. Claro que perder uma bênção não é o pior. O pior é perder o que, irmãos? A salvação. Pois como está escrito, somos salvos pelo quê? Pela fé. Eu pergunto: como é que esse capitão sem fé seria salvo? Como é que ele, sem fé, todo negativo, como é que ele seria salvo? Eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Crente todos animados, sem fé, eu tenho minhas dúvidas se esse crente está salvo. Eu tenho minhas dúvidas, porque nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Efésios 2:8. Amém? E a fé, irmão, ela é como uma lâmpada, né? Ela é como uma lâmpada acesa. Uma pessoa na fé, ela é acesa, ela tem um brilho, ela tem uma alegria. Pode ter certeza, mesmo, que ela não é negativa, não. Amém? Vamos ler lá, ó. Livro de Efésios, capítulo, meus irmãos, 2, versículo 8. Aqui, ó. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Que diz assim, ó. Efésios 2, verso 8. Diz: porque pelo quê? Pela graça sois o quê? Salvos. Olha lá. Por meio de quê? Olha aí. Por meio de quê? Agora aquele capitão estava com fé? Sim ou não? Voltando para 2 Reis. O capitão estava com fé? Estava cheio de fé? Então eu tenho minha dúvida se ele foi salvo. Porque nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Estamos salvos. Então, se eu perco a minha fé, se me tornando uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, cheia de maus olhos, com tudo vê com maus olhos, tudo vê com coisa ruim. Tem gente que vê demônio de tudo, né? Vê coisa de tudo. E o pastor estava falando na pregação, eu achei engraçado, que ele contou no caso de uma irmã, que disse que ia num caminho, meio escuro, aí ela ia naquele caminho meio deserto, e ela já vinha um som lá embaixo. Aí viu um somzinho vindo, e ela já veio falando: está amarrado
esse bandido, Jesus, tem um bandido ali, amarrado esse bandido, prendido, Jesus, deixa ele me chegar, não, Jesus. De longe ela vê aquele homem vindo. Quando o homem vê, o irmão da igreja, graças a Deus, mano. Mas de longe ela já estava vendo bandido, já estava vendo um bocado de coisa ruim. Cuidado, irmãos. A gente não se torna esse tipo de pessoa que vê demônio em tudo, vê capeta em tudo, vê coisa ruim em tudo, só vê derrota em tudo. Cuidado, tem que repreender isso aí. Às vezes é os nossos olhos que estão vendo coisas que não tem nada a ver. É os nossos olhos que estão vendo negatividade. A gente tem que dizer, Jesus, me liberta. Me liberta dos maus olhos, porque os maus olhos, irmão, vai apagar a tua fé. Vai apagar. É a pessoa que quer chamar para fazer uma campanha de fé. Mas foi não, eu já fiz tantas. Eu já fiz tantas campanhas, tanto isso, tanto aquilo. Já fiz muito, agora estou esperando. Eu estou esperando a colheita agora. Se Deus quiser, né? Um dia ele faz. A pessoa negativa, tomada pela negatividade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então temos que libertar, porque nós somos salvos pelo quê? Volta lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de quem? É dom de Deus. Mas por que a fé vem de Deus? Porque vem da palavra, irmãos. Alguém fala, está vendo aí? É Deus que coloca a fé na gente. Não, Deus coloca a fé. Por que a fé vem de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Mas quando eu ouço a palavra, e mesmo ouvindo a palavra, minha fé não aumenta, ela não acende, é sinal que eu estou com alguma coisa sufocando a palavra, alguma coisa está atrapalhando a minha fé. E hoje eu estou falando dos maus olhos, e nesse caso pode ser os maus olhos, uma negatividade, um pessimismo, um pensamento de derrota, amém? Uma visão errada da vida, um entendimento errado. Um entendimento talvez errado, que faz você pensar, não, Deus quer eu sofrendo mesmo, Deus quer eu assim mesmo. Será mesmo que Deus quer você assim, irmãos? Será mesmo? Amém? Ou será que é uma falta de fé que está atrapalhando você de crer que Deus quer o melhor para você? Tem gente que acredita que Deus quer o melhor para todo mundo, menos para ela mesma. Não, Deus quer o melhor para todos nós. Diga graças a Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Amém, meus irmãos? Então é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Vem de Deus, vem mesmo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas se a gente não deixar a palavra entrar dentro de nós, meus irmãos, isso vai fazer com que você esteja com a fé apagada. O capitão não deixou a palavra acender a fé dentro dele. O capitão não deixou. Nem se Deus abriu a janela, ele ouviu a palavra, mas nem se deu, duvidou. Ele preferiu duvidar, então a fé não conseguiu nascer dentro dele. Amém? Prefira crer. Prefira crer na palavra, prefira crer na profecia, prefira crer no que está sendo pregado, irmãos. Tem gente que duvida que está sendo pregado. A palavra está vindo. Olha, se você for dizimista fiel, Deus vai abençoar, vai repreender o devorador, vai prender dos céus. Mas a pessoa prefere duvidar, às vezes prefere ser infiel dos dízimos, prefere não devolver o dízimo do Senhor, e aí não prospera. Quem está dentro aqui, meus irmãos? Amém? 7 parágrafos, vamos lá, vamos terminar. E não só Efésios 2,8 afirma a importância da fé para a salvação, como também o próprio Jesus diz que quando ele vier, vai querer achar o que, irmãos? Vai querer achar o que na terra? Fé na terra. Lucas 18, versículo 8. Vamos terminar aqui, lendo esse último versículo, e depois tem o último parágrafo ainda para a gente fechar, né? Mas Lucas 18, 8, Jesus disse o quê? Amém? Está até aqui na sua carteirinha, né, da campanha, né? A carteira da campanha, aqui meus irmãos que nós estamos fazendo, aqui dele também. É Lucas 18, 8, amém, meus irmãos? Que diz: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé onde? Amém? Justiça, ou melhor, fé na terra, primeiro ilhado, né? De pé que fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmão, quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai buscar aquela igreja pagada assim, não, ouvida, situação, não tem jeito. Não, ele vai buscar aquele que estava na fé, crendo, irmãos. Aquele que estava na fé, crendo no milagre, crendo na promessa de Deus, crendo na provisão de Deus. Aquele que estava crendo nas promessas de Deus, é esse que ele vai vir buscar. Então anime seu coração. Pastor, que é muita luta, é muitos problemas. Anime-se o seu coração e creia que Ele, meu irmão, está contigo nessa batalha. Creia que Ele está contigo nessa luta. Mas no casamento isso não parece que não muda. Vai mudar sim, em nome de Jesus. Confie em quem? Confie em Deus. E tenha bons
bons olhos. Amém? E vai terminar. Então cuida da sua, irmãos, visão. Pois quem cuida da visão está cuidando de quê? Da sua fé. E quem mantém a fé acesa terá no fim o que, irmãos? Terá no fim o que? A salvação. Diga graças a Deus, irmãos. E aqui eu termino com uma pergunta, né? Aquela pergunta eu vou perguntar em todos os estudos dessa campanha, desse estudo, amém, dos domingos acender a fé, amém? Eu vou perguntar isso aqui toda semana, irmãos. Vou perguntar para você. Essa vai ser a pergunta: como está a sua fé hoje, agora? Como está a sua fé hoje? Porque entenda, se hoje ela estiver apagada, se hoje ela estiver desanimada, se hoje ela estiver, meus irmãos, olha, apagada, você não será salvo. Jesus vier, não achar fé, não é isso que a gente leu? Olha lá. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará o quê? Fé na terra? Que se ele vier, hoje eu desanimei, pastor, hoje eu cansei, hoje você perdeu a sua salvação. Porque nós somos salvos pela fé. Não perca a sua fé, cuide dela, amém? E hoje, como ela está? Ela está sufocada. Tem gente que a fé não está conseguindo acender, irmão. Ela está sufocada. É o que? Aos olhos? É um pecado? É um engano? É um entendimento errado? Eu já vi gente perder a fé, por quê? Porque teve um entendimento errado. Teve um entendimento errado, desanimou as igrejas, perdeu a fé. Cuidado, meu irmão. É a fé que no final a gente quer saber. Quando ele vier, quem tiver na fé vai subir. E quem abandonou a fé, já era. Amém, meus irmãos? Como está a sua fé hoje? Vamos pedir para Deus acender. O pastor está boa, mas pode acender mais. Tem casos que fica assim, né? O pastor está acesa, mas poderia acender mais, pastor. Amém, meus irmãos? Eu acredito que todos nós precisamos acender mais. No mínimo, né? No mínimo, nós precisamos acender mais. Como, pastor? Primeiro, vamos dizer, Jesus, limpa meus olhos. Tira toda a negatividade, tira tudo que está errado. Aquele pensamento, Deus, para mim já deu. Ou até aqui está bom. Cuidado, irmãos. Posso querer apagar a sua fé. Vamos orar agora? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Vamos pedir para Jesus acender a sua fé. E se está acesa, Deus acende mais. Amém? A chama da fé, ela pode acender mais. Ei, irmão, por que ficar com a fé pequenininha, se ela pode acender? Se ela pode acender mais, não é verdade, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. Nosso Deus, querido e amado Pai, a nossa fé pode até estar acesa, Jesus, mas às vezes está precisando acender mais. Ela pode mais, Jesus. E nós queremos que nesse momento o Senhor venha, meu Deus, fortalecer a fé da tua igreja. Que nesse momento, meu Pai, o Senhor venha fazer com que a fé do teu povo, a fé, meu Deus, venha acender. Oh Espírito Santo, nós estamos chegando hoje. A nossa, meu Pai, segunda lição sobre a fé, sobre o acender da fé. Então, Espírito Santo, então fale com ele agora. E você vai falar com Deus e vai dizer: Jesus, acende a minha fé hoje, meu Pai. Acende hoje, Jesus. Isso, de conquistar o que Deus tem para você. O que Deus tem para você. Agora é Deus te ouvindo, você declarando. É a sua decisão. A decisão, as irmãs, sua agora, é nossa. Vamos declarar isso mais uma vez? Como está nosso coração? Como está a nossa fé, né? Em nome de Jesus. Isso. Você pode declarar isso agora, com toda a sua fé, e você vai dizer: Jesus, eu quero hoje acender essa fé. Como está seu coração? Como está a sua fé? Você, ó, o que Deus tem para você é a sua decisão, é a sua decisão. A solução é a salvação que Deus tem para você, meu irmão.
para ter a solução. Não pare de lutar. Não pare de lutar. É hora de vencer. Levanta. Agora. Veja a terra que o Senhor Deus tem a terra prometida para cada um de nós. Conquista. Oh, toma posse. Aleluia. De tudo que é seu. Levante seu clamor agora. Levante sua oração. Isso. Veja a terra que o Senhor toma posse de tudo, de tudo que é seu. Levanta agora, aleluia, aleluia. Veja a terra, seja com os olhos da fé, e o Senhor prometeu conquista. Toma posse da vida eterna, de tudo que é seu, conquista. Então comece a buscar a Deus agora, busca a sua fé, busque crendo. Deus está te ouvindo agora, Ele está ouvindo você. Busque a Ele, busque o acender da fé agora, busque agora o acender da fé. Diga, meu Deus, acende agora, meu Deus, mais forte a minha fé. Até porque, meus irmãos, como você ouviu a palavra, vem de Deus, não deixe nada sufocar, não more, meus irmãos, não deixe esse momento se perder, essa oportunidade. Essa é a oportunidade de você orar e ser tocado pelo Espírito Santo. Essa é a oportunidade, igreja, de ser tocado pela presença de Deus. Então vai buscando a Ele agora, vai adorando ao Senhor, vai buscando ao Espírito Santo. Ele nos fortalece, Ele nos enche. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante seu clamor, levante sua busca a Ele agora. Vai buscando. Deus quer te ouvir, meus irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Creia, meus irmãos. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias e glória. É a tua igreja adorando, meu Pai. É a tua igreja buscando a tua presença agora. Encha, meu Deus, com o teu Espírito. Encha, meu Deus, agora. E tira a nossa visão, atrapalho. Tira a trava, Deus, que está limitando a nossa visão. Tira os maus olhos, meu Deus. Que possamos ter bons olhos, meu Pai. Que é aquela certeza, meu Deus, que o Senhor cuida de nós. Quantos, meu Deus, estão olhando para a situação dizendo: eu acho que Deus não liga para mim, eu acho que Deus não se importa comigo. Não, meus irmãos, te liberte desse pessimismo, te liberte dos maus olhos agora, e aí busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo, deixa Ele te fortalecer, deixa o Espírito Santo, meus irmãos, te fortalecer agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glórias. Aleluias, aleluias. Vai adorando, vai bendizendo o nome do Senhor
agora. Vai bendizendo o nome do Senhor. Ele te enche agora. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Deus. Tu enches aquele que nos enche de alegria, de fé. O Senhor é aquele que nos enche de alegria, de fé. Entrega a tua vida para Ele agora. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, entrega agora, irmãos. Entrega a tua vida para Ele agora. Entrega o teu coração para Ele. Entrega a tua alma, o teu ser. Entrega tudo a Deus agora. Isso, entrega ao Espírito Santo. Entrega a Ele o teu coração. Aleluias. Oh, não acredite nisso. Não tem lugar melhor do que na presença de Deus. Pode entregar a tua vida para Ele onde você está. Levanta a tua mão, aceita Jesus como Salvador. E se você já aceitou, já é dele. Renova a tua aliança com Ele. Renova a tua aliança com Deus. Renova, meu irmão. Renova a igreja. Renova o teu compromisso com Deus. Ora, bala, baixona, becanta, balanhas. Reba, reba, baixona, becanta, balanhas. Renova a tua aliança com Deus. Renova, renova. Isso, Ele está te enchendo para isso, meu irmão. Ele está te enchendo para isso. É para você, em nome de Jesus, ser cheio, renovado. Aleluia. Isso. Agora entrega a Ele. Não tem lugar melhor do que na presença de Deus. Não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Oh, glórias e glórias e glórias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos trouxe, meus irmãos, a nos encher. Aleluias. Ele nos trouxe para nos encher. Então seja tocado por Ele agora. Aleluias. E se você vai declarar agora com toda a sua fé, o melhor que eu tenho para te dar é um quebrantar. O dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando eu me lembrei. Quando eu me lembrei do que minha mãe falou. Do que vale a vida sem Deus. De que vale a vida sem Deus. Ganhar o mundo todo. Ganhar o mundo inteiro E se perder não vale a pena. não vale nada. Andar sem Deus. Viver sem Ele. Diga não dá. Diga não dá. Não dá. E qual é o melhor lugar? O melhor lugar. Nunca esqueça disso, ó. É o centro. Centro da tua vontade, ó Deus, tua vontade, ó Deus. O melhor, nunca esqueça disso. Lugar do mundo é perto do Pai, tudo Pai. Mas olha o dia em os lábios que viu lá fora, lá fora. Oh, verdade, Senhor. Veio pra te dar. O dinheiro não. Não pode comprar. É o quebrantado do coração, disposto a te ouvir. disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo para me corromper. Tudo pra me Mas corromper. quando eu me lembrei Quando eu me lembrei do que minha mãe falou, do que vale a vida sem Deus, ó. de que vale a vida sem O Deus. mundo inteiro se perder. O mundo inteiro se perder. Não vale nada, não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Diga não dá. Não dá. Levanta as mãos e diga o melhor lugar. Lugar do mundo é o centro da tua vontade. Centro da tua vontade, Te odeio a vontade, ó Deus. vontade, Levante a mão e diga o melhor lugar.
lugar do mundo.